E aí, galera do Caloria Mental, tranquilo? Aqui é o Lucas e comigo tá o Matheus. E galera, Galera, hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, emagrecimento. Mas para isso a gente tem que entender alguns conceitos de emagrecimento, né, cara? o famoso cutting, né? Que estavam perguntando pra gente o que era o cutting. Mas antes da gente falar sobre cutting, a gente tem que meio que saber a definição dele. Qual é a definição de cutting? É déficit calórico, né? Exatamente, não tem segredo. Todo emagrecimento parte de um déficit calórico. E o cut nada mais é do que uma fase da dieta que a gente vai fazer para tu perderes o percentual de gordura e tentar manter ao máximo o teu percentual de massa magra, né? Exatamente. E é importante a gente ressaltar que o cutting, ele ele é diferente, o emagrecimento é diferente de perder peso. Não Peso é uma necessariamente. coisa, emagrecer é outra. Exatamente. Cara, a gente pode até falar em partes visuais, né? É muito mais fácil a gente ver uma pessoa quando ela é considerada magra. Vamos imaginar um bodybuilder. Ai, nossa, ele é magro. Aí tu vai ver o peso dele. É 100 quilos, 112 quilos. Isso é magro? Entre aspas, né? Pois é, não é magro. Quilos. Vamos botar um men's physique, então. Categoria baixa. 87 quilos. 87 quilos, o cara não é magro. Só que ele não é perda de peso que ele fez. Do corpo dele é bem diferente. Isso. A composição corporal é diferente. Ele vai ter mais músculo do que gordura. E o músculo pesa muito mais do que gordura. Muito mais. É só qualquer pessoa pegar 1 kg de carne moída e pegar 1 kg de bucho. Vê a diferença da quantidade que vai dar. É muito mais. A gordura... gordura vai dar um volume enorme. E pra falar nisso, a gente tem que entender alguns conceitos, né? Tipo a taxa de metabolismo basal. Onde a gente se baseia para fazer o déficit calórico. Exatamente. A gente calcula... Então, o que é a taxa metabólica basal? A taxa metabólica basal nada mais é do que a quantidade de calorias que teu corpo utiliza para viver. Então, função de respiração, oxigenação do cérebro, de todos os músculos. A gente gasta calorias batendo o coração, respirando, andando, aquelas coisas básicas. Isso dali é o mínimo que tu precisa para sobreviver. Então, é que tu gasta só para estar existindo. Exatamente, tu gasta só para existir. E aí a gente já vai acrescendo em algumas outras nomenclaturas, né? Então tem o TMB, que é a taxa metabólica basal, e a gente calcula a tua dieta a partir do gasto energético total, ou GET. A TMB junto ao fator atividade, quando a gente não tá cuidando de atletas, né? Isso. Quando a gente cuida de atletas, a gente tem que calcular outra coisa que se chama MET, que vai ser a quantidade de exercício físico em minutos, multiplicado pelo valor estipulado do MET, multiplicado pela quantidade de dias que ocorre a atividade física. E é muita coisa que a gente tem que pensar, né? Tipo, pensar com a intensidade do exercício. Tanto que a dieta de atleta, galera, é diferente de meros mortais. Nós não somos atletas, a gente não treina, por exemplo, um corredor. Um corredor, ele treina 6, 7 horas por dia. Um jogador de futebol treina 4 horas por dia. Eles têm uma rotina extenuante. Tanto que é muito difícil um corredor, um jogador de basquete até, um jogador de futebol, construir muita massa magra. É muito complicado para eles. A atividade física principal deles é o futebol ou o basquete, que predominantemente tem é considerado exercício aeróbico. Predominantemente aeróbico. Embora eles tenham também a parte da musculação para fortalecer, só que eles buscam fortalecimento, não hipertrofia. Já na musculação mesmo, no esporte do fisiculturismo, eles focam muito mais no volume. Cara, eu vi uma frase muito bacana do Paulo Musi, eu gostaria de compartilhar contigo. Eu tava ouvindo o podcast do Ironberg, por sinal, se você ainda não viu os nossos outros podcasts, a gente já tinha falado sobre o Ironberg, e é um podcast sensacional, comandado pelo Renato Cariani, que, cara, sinceramente, eu tô começando a admirar cada vez mais o Cariani. Eu antes não tinha como inspiração, e hoje em dia eu já tô
admirando ele. Tu ainda não? Ah, sei lá, mano, não. Eu te juro Eu que. não, tipo, sei lá, não sou fãzão do cara, mas também não tem nada contra ele. Ele é um cara inteligente e tal. Atleta pro, né? Pois é. Eu E, admiro, eu admiro. e foi lá uma das nossas maiores inspirações. Eu posso falar isso com certeza pelo Matheus. É uma das maiores inspirações que a gente tem, não só no esporte, mas no meio da saúde, que é o Paulo Musi, né? Sim. Ele foi lá no Ironberg já a segunda vez. Ele é patrocinado pela Max, então ele tem um contato melhor. E durante esse segundo episódio deles, o Paulo Musi falou essa frase aqui, ó. Um powerlifter, né? Uma pessoa que trabalha com a força, ele tem que levantar 200 quilos como se fosse 200 gramas. Já um fisiculturista tem que levantar 200 gramas como se fosse 200 quilos, fazendo a contração máxima que ele conseguir do movimento. Então, para ver como cada esporte tem sua especificidade. E eu achei muito bacana essa frase. E agora... Pro emagrecimento, né? A gente tava em taxa metabólica basal, a gente falou do fator atividade. Tem alguns outros, né? Só que eu acho que a gente não considera, que é o efeito térmico dos alimentos, e o NEAT, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis, que é a atividade termogênica. É atividade termogênica? Não, é. É tipo. Atividade termogênica do. Não exercício, no caso. São acréscimos que a gente vai pondo na tua taxa metabólica já, que são considerados no final. Porém, Tem o como JET, o né? Matheus Que é falou... o gasto energético total. Isso. O JET eu falei ainda agora. E, cara, essa é basicamente como a gente calcula, né? Porque a gente estima, na verdade. Esses cálculos são certos? Não Isso é 100%. Não tem como ser exato. Então é muito do feeling do nutricionista. A gente vai e tanto que a gente testa dietas, né? A gente faz assim, ó, vamos fazer isso. Aí no outro mês, deu certo? Deu. Ou então se o paciente reclama no meio, assim, olha, não tá dando e tal. Normalmente dá certo porque a gente tem uma base teórica boa. Mas são coisas que a gente presta atenção, né, cara? A gente tem que prestar atenção em todos esses cálculos. Lembrando que cada paciente é um, né? Depois do cálculo, a gente tem várias formas de iniciar um cutting, né? Tem Qual diversas forma formas tu de ensinar um coach. Eu gosto muito de preservar o máximo possível de carboidrato que eu conseguir. Então, mas eu sempre começo a dieta montando as proteínas da pessoa. Então eu faço o cálculo por gramatura de proteína. Então eu utilizo 2.1. Isso. Eu pego e já acho a proteína e depois eu trabalho com a porcentagem dessa proteína para achar do carboidrato. Então eu achei a porcentagem de proteína, vamos dar um exemplo. Vou falar da minha dieta atual. A minha dieta atual, ela está em mais ou menos 270 gramas de carboidrato, 240 gramas de proteína e 15 gramas, não, perdão, 23 gramas de gordura. Tá bem baixo de gordura. Tá bem baixo. Tá em 15% só a minha gordura do plano alimentar. 15% do meu plano, da minha taxa de metabolismo atualmente eu tô consumindo em gordura. Eu pensei que o meu tava baixo, mas o teu tá muito baixo mesmo. O meu cutting tá... Como eu te falei, né? O Matheus acompanha. O meu cutting tá um pouquinho... Não vou dizer pesado, porque eu sei que é necessário agora pro meu metabolismo acelerar, que eu tava destreinado e eu precisava voltar pro físico. Então, já tô há uma semana e um dia na dieta. Eu tô igual o alcoólico anônimo. Eu sei exatamente a quantidade de dias. Mas tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Muita verdura, muita fruta, que é uma das estratégias que a gente usa pra não passar fome, né? Sim. E que foi até que tu colocou lá no Instagram do Caloria, né? Algumas dicas pra se manter saciado, né? Exatamente. Que aumentar E tu, o cara, consumo de fibra, de proteínas. como é que Cara, tu trabalha com cutting? eu gosto de preservar o máximo de carboidratos. Eu começo escolhendo primeiro. Eu deixo meio que o carboidrato por último. Eu Sim.
escolhe primeiro as proteínas e depois os lipídios, que é mais ou menos a mesma base que tu usa ali, as quantidades. E eu É, deixo o carboidrato com o que resta, que no caso vai restar bastante. Aí eu gosto como a gente, quando a gente estava atendendo, a gente trabalhava, a gente, tipo, tinha uma consulta por mês com aquele paciente, a gente tinha que fazer um déficit bom para ele ter o resultado do mês, né? é. Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer um déficit pequeno e trabalhar de semana em semana, sabe? Para ver como que o corpo está respondendo àquela quantidade. Eu gosto de que seja mais tranquilo os cortes. Eu não gosto de fazer corte muito brusco. Que aí, tipo, se ele parar de tiver resposta, eu posso até manter a quantidade de macronutrientes e mudar só a estratégia. Entendeu? Sim. E eu sempre, quando eu faço o cutting, cara, eu presto muita. Em todas as consultas a gente fala muito da importância da água. A gente vai poder fazer um podcast, eu acho, um dia somente só para falar da água, dar um podcast completo. Mas eu no cutting eu aumento muito a minha hidratação, porque me manter hidratado melhora muito como eu me sinto. E o treino, cara, por incrível que pareça, eu tô conseguindo pegar mais carga do que em booking. Tu tá no início ainda. Mas Talvez seja é isso. normal perder um pouco da força, mas não É é, normal. é normal, mas não é tipo o que a gente quer, sabe? A gente quer que tipo, tu mantenha a força que tu tava quando tu tava se alimentando bem. Mas é normal perder um pouco da E força, porque tu tá ingerindo menos energia, né? é, e é normal que a pessoa renda menos durante o treino. Então, pô, eu fiz aqui, eu não, tô acostumado a fazer 20 repetições no agachamento com esse peso. Aí tu vai tentar o mesmo peso, tu consegues 15. É normal, porque tu vai estar fadigando mais rápido devido ao esgotamento do glicogênio. É comum isso. Mas é necessário para a perda de peso, quer dizer, para o emagrecimento. Cara, vamos explicar qual é a diferença entre perda de peso e o emagrecimento. Vamos lá. O emagrecimento é quando a gente perde gordura. E a perda de peso é quando a gente perde peso. Ponto final. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa. Se é massa muscular, se é gordura, se é água, é É, peso. peso. Vamos dar um exemplo. Um exemplo bem brusco, bem extremo. Temos duas pessoas. Eles sofrem acidente. Uma pessoa perde uma perna e a outra sai intacta. E a que perdeu a perna vai perder o peso da perna. Ela perdeu o peso. Sim. Entendeu? É tipo isso. Perda de peso não necessariamente é algo bom. A gente perde água, a gente desidrata. É o que muitos atletas das lutas, né, fazem para bater peso. Desidratação, sauna, eles cortam comida, ficam de jejum por diversas horas, só para perder o peso naquele momento. Sim, é porque eles tentam manter a performance durante o camp pra melhorar, aí tipo, deixam pra perder o peso só na última hora. Exatamente. E, cara, no cutting a gente tem que prestar atenção em uma coisa muito importante, que é a densidade calórica dos alimentos. Sim. Vocês, quando entram em cutting, tu já tens uma oferta baixa de calorias. Já que tu tens uma oferta baixa de calorias, tu não pode gastar essas calorias com besteira. Então, dá para conciliar no cutting um hambúrguer? Até dá. Mas se eu botar um hambúrguer na tua alimentação, no dia do teu hambúrguer, provavelmente tu vais ter que tirar muita comida do resto do dia. Aí não vale a pena. Então, densidade calórica. 100 gramas de tal alimento vai me dar 70 calorias. E 100 gramas de outro alimento vai me dar 20 calorias. Então, eu vou prezar pelo de 20 calorias, que eu posso botar mais do que 100 gramas. Sim, a gente tenta fazer as escolhas mais inteligentes, né? No caso de tentar comer não comer o máximo, porque a gente também tem que se preocupar com a qualidade da dieta, né? Com a qualidade dos alimentos. Com certeza. Mas tipo, escolher melhor os alimentos, sabe? Escolher frutas e verduras que é o que algumas têm uma densidade calórica bem baixa, que dá pra gente comer na quantidade que vai fazer a gente ficar satisfeito. Principalmente os folhosos, né? Os folhosos, Sim. eles são excelentes. Por exemplo,
Eu tava ontem fazendo a minha refeição, ontem de noite, e eu tava com bastante fome, porque eu fui treinar 5 horas, aí foi logo no pós-treino, eu fui treinar 5, cheguei 6h30 em casa, aí eu tava com bastante fome. Aí eu peguei e eu só podia comer de arroz, era 200 gramas de arroz no meu pós-treino, 200 de arroz, 150 de frango. E eu vi que aquela quantidade não ia me satisfazer. Cara, eu peguei um maço de alface quase, cortei e comi junto. Cara, me satisfez. Então tem que apostar em folhosos que satisfaçam, que melhorem não somente isso, né? A quantidade de micronutrientes vai melhorar muito com frutas e vegetais. Você, né, tentar escolher preferir os integrais, né? Que os integrais têm mais fibra, vai te manter saciado mais rápido. Alimentos integrais e água. Não pode esquecer da água, nunca. Tem muita gente que começa, eu vou começar minha dieta e tal, aí faz a dieta certinho, tá treinando e esquece de tomar água. Cara, é complicado. Ou então começa a comer muito integral, pensando que vai melhorar o intestino, e começa a comer muito integral, muitas sementes, e quando vê a pessoa piora o intestino. Por quê? Porque a quantidade de água dela é baixíssima. E as fibras precisam de água para se solubilizarem. Tem casos, né, aí, obviamente são casos extremos, mas de pessoas que começam a comer chia, aí ficam viciados em chia, e aí consomem quantidades exorbitantes de chia, e acabam tendo um interrompimento do fluxo gastrointestinal. Então, por bolos de chia, entendeu? A chia se aglomera e pela falta de água a pessoa não conseguiu evacuar. Aí tem que ir para cirurgia. Aí é complicado. Então a água é excepcional para todo mundo. Obviamente, se não tiver problemas renais. Eu acho que por cutting a gente falou bem. Exatamente. Então, foi isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se até aqui a gente conseguiu acrescentar em alguma coisa, alguma caloria mental para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilha com todo mundo que você conhece esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a começar o seu processo de emagrecimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui embaixo pra gente, que a gente vai responder na hora pra vocês. E segue a gente lá no nosso Instagram, @caloriamental. Tamo junto, até a próxima. Muito obrigado, Matheus, e valeu, tamo junto. Tamo junto, mano. Valeu, galera.